atestado etário aqui. Um atestado de idade aqui. Como é que fala? Peraí, doutor em Desenvolvimento Econômico e Social, Universidade de Paris 2, né? Que saiu uma interrogação. Paris 1 só. Pode começar? Não, as duas, é 2h30 a volta, né? A volta está marcada... Não, está marcada para as duas. Nossa. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estamos retomando aqui a nossa programação desse fórum permanente, que comemora hoje 15 anos da sua existência, com essa edição Cidades em Disputa. Então, queríamos saudar todos de volta aqui, não é? Estamos na parte da tarde de uma programação intensa, já tivemos uma conferência pela manhã, uma mesa redonda, e agora também queria agradecer muito a presença do professor Carlos Weiner, do IPUR do Rio de Janeiro, que vai dar continuidade à programação. Nós vamos, então, aqui continuar a tratar de temas que são muito importantes, não é, para todos nós, temas que são abordados em diversos cursos da Unicamp, mais ou menos articulados entre nós, na nossa divisão social do trabalho interna aqui, não é, por áreas diferentes, como a demografia, que lidera aqui esse fórum, a geografia, a arquitetura, a engenharia, as artes. Quem mais, Marcos? Falei todas as áreas. Muitas outras áreas que a gente nem sabe necessariamente que estão presentes aqui e que vamos somando, e entre as quais a economia também, da qual eu faço parte, como professora no Instituto de Economia aqui da Unicamp, num grupo que foi formado já há muito tempo, né, por um dos fundadores dessa universidade, o professor Wilson Cano, que é uma referência ainda, né, que é uma referência para nós e que segue para a nossa felicidade na ativa mesmo, aqui aposentado nessa área das questões urbanas e regionais. Como vimos, é um tema que não tem como ser tratado desvinculado de uma perspectiva histórica, teórica, prática, de um conhecimento, de um mergulho num conhecimento da realidade, como ressaltou aqui a Hermínia e depois todos os outros que aqui participaram. Um tema que não tem como ser tratado sem ser um diálogo permanente com os movimentos de luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade, que não devem ser a exceção, mas sim a regra na nossa rotina universitária. E esse fórum, então, é um momento de ressaltar essas questões todas, de nos organizarmos e de repensarmos também o que nós, como universidade, produzimos, o que nós podemos produzir daqui para diante, de mais relevante, que nos coloque minimamente à altura dos desafios que estão colocados pelo passado, pela herança que temos na nossa cidade, que foram aqui muito bem analisadas de manhã, e pelos problemas do presente. De que maneira nós fazemos isso sem nos acomodar nos nossos nichos acadêmicos, nos nossos conhecimentos parcelares, nas nossas formas já consolidadas de pensar e repensar a produção do conhecimento. Esse fórum, então, tem esse mérito, de evidenciar o que já é feito, de nos motivar para repensar. Nesse sentido, queria retomar, como foi colocado pela Gisela amanhã, parabenizando o professor José Marcos e todos os outros colegas organizadores, entre professores e funcionários e estudantes aqui da Unicamp. Bom, nessa parte da tarde, nós vamos, então, seguir tentando identificar e tratar dos desafios. Entre tantas dúvidas, temos uma certeza, os desafios são grandes. Estamos animados, no entanto, a enfrentá-los, como foi colocado pela manhã. E, então, nada melhor do que a gente ouvir aqui o nosso convidado,
que é economista, sociólogo, doutor em desenvolvimento econômico e social, formado pela Universidade de Paris I, em Sorbonne, professor titular do IPUR, da UFRJ, coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, coordenou o Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, de 2010 a 2016, coordena o curso de especialização em Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, por 3 vezes dirigiu o IPUR da UFRJ, foi secretário executivo e presidente da ANPUR, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, coordenou o grupo de trabalho sobre migrações internas da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E, para concluir, deixando de lado aqui boa parte do currículo, que vocês conhecem ou têm acesso, para quem ainda não conhece o professor, Carlos Weiner lidera o ETERN, que é o Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, onde dirige a Rede de Observatório dos Conflitos Urbanos, o Observatório Socioambiental de Barragens e Assessoria Técnica e Educacional Meio Ambiente e Barragens, e coordena o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual. E, no meio de tudo isso, arrumou tempo para vir aqui na Unicamp, então agradecemos muito a presença do professor Carlos Weiner. Passo imediatamente a palavra para ele. Muito obrigado, Mariana. Eu queria agradecer aos organizadores. Eu, no meio de muitas outras coisas que eu tivesse para fazer, eu não abriria a mão de vir aqui, porque acho que esse é um momento onde nós temos que estar dialogando, refletindo, e eu me sinto em casa aqui, porque estou com meus colegas, meus amigos, e com muitos que não conheço, mas que acho que compartilham do mesmo desejo de entender os processos nos quais estamos agora involucrados e como enfrentar os desafios que estamos colocados. Agradeço duplamente à comissão organizadora, que me botou para falar depois de Hermínia também, o que é sempre ótimo. Então, certamente, quando esse seminário foi planejado, os organizadores não imaginavam o contexto em que ele se desenrolaria. Por outro lado, estar num seminário como esse, num encontro acadêmico, é fundamental, porque nós temos que enfrentar temas novos ou tradicionais, mas não estamos vivendo um momento como outro qualquer. Eu costumo dizer, normalmente nós usamos a expressão, estamos vivendo um momento histórico, os momentos de vitórias, grandes manifestações, né? Não nos momentos de dificuldades. Eu quero insistir que estamos vivendo um momento histórico. Isso, para mim, quer dizer o seguinte: esse momento tem um passado, esse momento tem um presente, esse momento tem um futuro. Portanto, afirmar a historicidade desse momento significa dizer que nós não estamos ancorados a ele per omnia saecula saeculorum. E dizer que ele tem um passado significa dizer também que não chegamos no lugar onde estamos, nas condições em que estamos, por acaso. Há um processo histórico de construção dessas condições. E inserir a nossa reflexão sobre o presente nessa perspectiva histórica significa tentar entender as razões pelas quais chegamos onde estamos, mas também significa tentar desvendar nas dificuldades que enfrentamos e nos desafios que temos, caminhos possíveis para reverter essa situação. Nesse sentido, o roteiro da minha apresentação tem 4 itens. Num primeiro momento, eu vou fazer algumas reflexões de natureza metodológica sobre como eu acho que essa questão dessa historicidade desse momento deve ser enfrentada, a respeito dos recortes analíticos. Eu quero lançar um olhar crítico sobre o período histórico que, a meu ver, está se encerrando e que eu poderia chamar ou de Nova República, o período do Pacto Constitucional de 1988, período 1988-2016. Eu quero, articulado com esse olhar retrospectivo, ver as nossas cidades. Nisso, realmente, falar depois de Hermínia aí tem uma vantagem, que ela já colocou várias coisas que eu gostaria de retomar. Vou passar, então, a poder economizar o meu tempo. E depois eu quero refletir um pouco sobre as perspectivas que se nos abrem e os desafios com que nos defrontamos. Na questão metodológica, eu vou remeter a uma tradição que está meio em baixa agora,
que é a tradição da análise dos velhos partidos comunistas e da velha Internacional Comunista, a Terceira Internacional, o Comintern. Nos congressos do Comintern, dos partidos comunistas, eles se iniciavam sempre por uma análise internacional, né? Essa análise internacional analisava as estruturas do capitalismo e depois eles analisavam o contexto do capitalismo naquele momento. E a isso chamavam de período. Então, tem o período da ascensão do fascismo, tem o período da Guerra Fria, são períodos que configuram condições gerais, né? Digamos assim, se a gente olhar para a sociedade, nós podemos olhar a partir das suas estruturas sociais e econômicas. Essas são estruturas econômicas, políticas, jurídicas, institucionais, e elas se transformam de maneira muito lenta, né? O tempo de transformação das estruturas, quando se transformam, é um tempo de longo prazo, a não ser em situações revolucionárias, onde as estruturas podem ser abaladas num tempo histórico relativamente curto. As estruturas transformam-se muito lentamente, a não ser em períodos revolucionários. Só para dar um entendimento, a Hermínia fez referência, por exemplo, ao escravismo e à herança do escravismo na sociedade brasileira. Isso é um dado estrutural, né? Esse dado estrutural está na sociedade brasileira e o seu processo de transformação é muito lento. Nem todas as sociedades capitalistas têm esse traço estrutural. Então, não basta dizer é uma sociedade capitalista. A definição e entendimento da estrutura não se resume em dizer é capitalismo. Cada capitalismo é uma forma histórica concreta, social, determinada, o que na época tradicional chama da formação histórico-social, e a nossa tem traços que são próprios e que não fazem com que a nossa sociedade deixe de ser capitalista, mas fazem com que a nossa sociedade seja uma sociedade capitalista particular. Isso são as estruturas. Eu não vou tratar aqui das estruturas. Nós temos uma outra dimensão ou escala temporal, que são as conjunturas. As conjunturas, ao contrário, são mais volúveis, se alteram de maneira mais rápida, reconfiguram-se em momentos determinados e diante de eventos que não são definidores estruturais, mas que reconfiguram no curto prazo as condições em que se desenvolvem as lutas sociais. Mas o que me interessa mais da categoria analítica trazida dessa tradição é a noção de período. O período é algo, para simplificar, que está entre a estrutura e a conjuntura. Ele nem é tão pregnante quanto as estruturas, mas ele não é tão volúvel quanto o período. Para não entrar numa discussão metodológica, vou dizer que todos nós usamos a noção de período, como falamos, o período da República Velha, 1889 até 30. Nós achamos que isso é um período. Claro que houve vários governos e vários momentos ao longo desse período, mas esse período ele tem uma certa permanência de determinadas formas de confrontação, enfrentamento social, formas de dominação. Depois nós temos o Estado Novo, um novo período. Depois nós temos o período da Constituição de 45, 64, então é o período da ditadura militar. Nós temos, claro, historiadores, juristas, economistas certamente periodizarão de maneira diferente, né? Tem gente que fala da Era Vargas, de 30 até 54. Existem várias maneiras de periodizar, mas o período remete, nessa tradição que eu estou me referindo, a algo relativamente permanente, mas não como as estruturas, que se prolonga por um determinado tempo e configura as condições gerais em que se dão as lutas de classe. Quanto tempo leva um período? Ninguém sabe. O Lenin dizia, há tempos da história, há dias da história que se passam em anos, e há anos da história que se passam em dias, ou seja, o ritmo da história não é linear. Portanto, as coisas podem se acelerar, ou se... Qual é o contrário de acelerar? Desacelerar. Então, quando a gente olha então, para a nossa história, fica claro qual é o conceito de período. Por que eu estou trabalhando com essa noção de período? Porque eu acho que ela é fundamental para entender que nós estamos saindo de um período que a gente pode dar o nome de República Nova, Nova República, Pacto Constitucional de 88, e adentrando um novo período. No caso em particular, aquele pacto e esse período que se estendeu
de 88 ou 85, aí também há divergências, até eu vou pegando 2006, 2016, o golpe parlamentar judicial como o momento fundamental dessa passagem, embora, como todo processo histórico, na passagem de um período para outro, há antecedentes e há... Né? Então, não é uma coisa assim, mas a gente sempre bota um marco para entender do que a gente está falando. Dando isso dessa maneira. Então, eu estou falando de um novo período porque eu acho que se encerrou um período determinado da nossa história contemporânea e se inaugura um outro período. Depois eu vou definir quais são as características que, a meu ver, se configuram neste período que se abre e quais são os desafios que o período abre. Segundo, tem as escalas espaciais que faziam parte da tradição analítica. É a análise internacional, a análise nacional, muitas vezes a análise local. Também nesse caso, por quê? Porque já na tradição marxista, analítica, essa ideia de que há um sistema internacional, nenhum país, nenhuma nação, nenhum Estado opera num espaço vazio e que, portanto, os movimentos que se passam em Estados nacionais e sociedades particulares não são apenas autorreferidos à própria dinâmica daquela sociedade, mas referidos a uma dinâmica mais geral do capital, que desde sempre foi um sistema global, né? Não foi nos anos 70, 80 que se inaugurou a globalização e que, portanto, os movimentos do capital só podem ser entendidos na escala internacional, embora, novamente, isso não diga tudo sobre cada sociedade. É necessário depois ver como é que esses movimentos gerais do capital e do poder se expressam de maneira singular em cada sociedade. Então, é necessário, para entender os processos e o período em que estamos ingressando, ter uma olhada para a dimensão internacional, para depois pensar quais seriam as especificidades, porque nós não podemos desconhecer, só para sinalizar o que eu estou dizendo, nós não podemos desconhecer que o avanço da extrema-direita no Brasil não é um movimento singular no mundo contemporâneo. Quer dizer, a extrema-direita avança nos países centrais, a extrema-direita avança na América Latina, avança em vários países da Ásia. Portanto, esse movimento que nós percebemos aqui não é um movimento, não é uma jabuticaba, embora ele tenha cores e gostos próprios. Tá? Então, é necessário entender isso. E eu vou querer, noblesse oblige, é o tema do seminário, tratar, além da escala internacional e nacional, da escala urbana, para tentar pensar em que sentido a cidade pode ser lida à luz dessas tentativas analíticas que eu vou... Estamos aqui fazendo esforços, não defenderei até a morte nada do que aqui direi. Né? Estou disposto a ser contestado e corrigido. Né? Eu tenho que explicar aqui uma situação, e eu gosto, nesse momento, de contar uma piadinha que acabei de contar para a Hermínia no almoço. É sobre o nosso querido amigo Fernando Henrique Cardoso, o mais brilhante intelectual e filho da burguesia paulista. Dizem que Fernando Henrique se dirigiu a Pedro Malan, seu ministro das Finanças, e disse: Malan, eu não consigo entender a nossa política econômica. E o Malan disse: não, mas eu vou lhe explicar, presidente. Não, Malan, explicar eu consigo, não consigo entender. Então, vejam bem, eu vou explicar para vocês essas coisas todas, entendeu? Então, no quadro internacional, como eu falei, nós não estamos fora do mundo, e recentemente o Bernie Sanders, que vocês conhecem, esquerda do Partido Democrata Alemão, lançou uma espécie de manifesto intitulado Um novo eixo autoritário global exige uma frente progressista internacional. Acho que é interessante porque não é é exatamente esse reconhecimento de que as forças democráticas, as correntes de pensamento mais progressistas estão confrontadas a uma ofensiva autoritária em escala internacional. Parece haver um consenso no campo do pensamento crítico de que adentramos, talvez desde a crise de 2008, aí também há divergências, uma longa crise da globalização neoliberal.
Se eu tivesse que dizer, a nível internacional, do que se trata da crise da globalização neoliberal, que 2008, num certo sentido, sinaliza, evidencia, marca de tintas fortes. Essa crise tem múltiplas dimensões, econômicas, políticas, culturais. Agora a gente usa, antigamente a gente falava no nível das consciências sociais, agora a gente fala no nível das subjetividades. Como eu estou me modernizando, há uma crise das subjetividades e uma transformação das subjetivações. Desde 2008, desmoronou o mito do mercado autorregulado e que o mercado autorregulado conduz ao crescimento continuado. Claro, aqui no Brasil eles continuam vendendo esse peixe fedorento, mas ninguém mais acredita nisso, nem os liberais mais radicais depois de 2008. Mas os últimos 30 anos acabaram com esse mito também de que a globalização neoliberal faria mais pelos pobres do que o estado do bem-estar social. Ou seja, se prometeu que com a desregulação, internacionalização, que o estado do bem-estar social gerava improdutividades, ineficiências, gastos, etc., e que o fim do Estado neoliberal, o fim do Estado do bem-estar e a reforma do Estado, né, prometia, no final, todos sairemos ganhando, porque o mercado, ao fim e ao cabo, é a melhor forma de alocação dos recursos sociais. Então, também se desfaz esse mito, os dados estão aí, eu não vou citá-los, mas vocês sabem, a brutal concentração de renda, mesmo nos países centrais, né, desemprego, a precarização, a perda de perspectivas, né, a desorganização no mercado de trabalho, a desestruturação das classes trabalhadoras no sentido tradicional e a sua precarização, a degradação de serviços públicos, mesmo em países centrais, né, a degradação do público de modo geral. Mas essa crise global ela tem uma dimensão política, que diz respeito também à crise de legitimidade dos tradicionais partidos políticos nascidos do pós-guerra, a maioria deles, alguns desde antes, forjados, muitos deles, na Guerra Fria, mas que se mantiveram. E os partidos neoliberais perdem força porque as suas promessas não se realizaram e não tinham mais nada a oferecer, mas também os partidos socialistas, social-democratas, eu estou falando da situação geral, e, nesse caso, eu estou fazendo uma análise mais centrada nos países centrais. Os partidos social-democratas tampouco se salvaram do incêndio, antes, pelo contrário, porque a maioria deles, com raríssimas exceções, não foram capazes de escapar à profecia, maldição da Thatcher, Tina, there is no alternative, não há alternativa. Ou seja, o Partido Socialista Espanhol, o Partido Socialista Italiano, o Partido Socialista Francês e por aí vai, o Partido Trabalhista Inglês, com Blair, aderiram de maneira mais avergonhada ou menos avergonhada ou mais desavergonhada à cartilha neoliberal e conduziram as políticas neoliberais. Então, há uma perda de legitimidade e de credibilidade dos partidos que conduziram as reformas neoliberais e também há uma perda de legitimidade daqueles que, num determinado momento, pareciam ser uma alternativa. Isso gerou, e essa minha análise não é apenas minha, é uma série de pensadores críticos, hoje, nos países centrais, gerou frustração, desesperança, raiva contra o establishment, que não encontrou uma esquerda não social-democrata capaz de oferecer caminhos alternativos que resgatassem alguns valores essenciais, como a solidariedade, o sentido do coletivo, né? E foram arrastados, no caso europeu e norte-americano, por um chauvinismo, pelo individualismo, pelo consumismo, pelas ideologias do empreendedorismo, né? E com raras exceções. Talvez Portugal hoje aponte alguma alternativa, alguns governos locais, como o de Barcelona, mas o movimento geral é um movimento de perda de legitimidade. Está aí o Brexit, não é isso? Está aí a eleição do Trump, está aí a eleição do Macron,
a eleição dos 5 estrelas na Itália, etc., tal, como fenômenos desse processo de emergência de, aspas, o que nós poderíamos pensar como Bolsonaros deles, né? Ou seja, outsiders fora da estrutura partidária tradicional. Essa raiva, como em outros momentos históricos, desemboca sobre bodes expiatórios, no caso europeu, norte-americano, quase sempre os imigrantes, que são os primeiros a sofrerem. Mas esse movimento pode ser acompanhado, aí eu me refiro a um texto que me inspirou muito, de um, acho que deve ser português, porque Manuel Candeias, o texto estava em inglês, mas Manuel Candeias não deve ser um britânico. E o Manuel Candeias fala, quer dizer, de um sentimento geral de insegurança e medo, e aí estamos referindo às subjetividades, não é? Fruto dos processos de revolução moral. Não é? É o homem tradicional que, diante dos ataques ao machismo e ao feminismo, já não sabe mais qual é a sua posição na sociedade. É a mulher a quem o feminismo prometeu igualdade no mercado de trabalho e não cumpriu, mas que também perdeu a posição tradicional que tinha no lar, continua fazendo a dupla jornada e vê hoje o feminismo como uma ameaça à sua condição feminina. Então, uma série de inseguranças e medos que se engendram, e essa insegurança que alimenta uma espécie de, essa expressão é minha, de contra-revolução moral. Né? É um movimento de reação à revolução moral, que encontra naqueles setores que vivem uma enorme insegurança, associada à insegurança da precariedade do trabalho, à segurança, à precariedade da falta de perspectivas no futuro, e que gera um ambiente geral de insegurança, medo. Gente, insegurança, medo, sempre votam à direita. Insegurança, medo, são armas tradicionais do pensamento da direita. E, portanto, isso gera um terreno, uma pradaria, onde a fagulha da retórica fascista se espraia. Aí eu estou usando a contracorrente, um texto do Mao Tse-tung chamado "Uma fagulha pode incendiar uma pradaria", mas naquela época esse incêndio ia ser a revolução. Parece que essa fagulha que está incendiando a pradaria é a contra-revolução. Então, esse movimento de contra-revolução moral ou contra-revolução subjetiva refortalece valores conservadores ameaçados que reagem. Então, nós temos a desordem econômica, a desmoralização do establishment político, o fracasso dos projetos neoliberais, a crise da globalização neoliberal, a contra-revolução moral, gerando um caldo de um período que se aparece para nós como um período de grande ofensiva da extrema-direita a nível global. Na América Latina, embora em situações distintas, nós também vimos na Argentina, na Colômbia. Na Colômbia venceu um presidente que tinha como plataforma ser contrário ao armistício que traria a paz depois, sei lá, 40, 50 anos de guerra civil na Colômbia. Uma guerra brutal. E, mesmo assim, venceu o candidato de não ao armistício. Né? No Chile, um sucessor de Pinochet no governo, né? Foi o primeiro presidente do Chile na transição de Pinochet para a democracia. E aqui nós temos o nosso Portugal agora, que é ali o México, entendeu? Que aparentemente sinaliza uma possibilidade de renovação. Vamos ver se não caem nas mesmas armadilhas em que nós caímos. Então, por toda parte, uma crise do projeto neoliberal, por toda parte, um fracasso dos governos social-democratas ou reformistas de construírem alternativas ao projeto neoliberal e à crise do neoliberalismo. Evidentemente, agora eu vou tentar falar do Brasil, mas, evidentemente, acho que vocês concordarão comigo que há traços desse diagnóstico geral que estão presentes entre nós. Você marcou alguma coisa aqui? Me ajuda aí? Ok. Então,
eu diria que, num primeiro momento, nós estamos confrontados a uma situação que nos aparece como absolutamente nova e inesperada. Temos dificuldade de vislumbrar o que vai acontecer na próxima semana. Isso daqui é uma palestra que eu fiz, que eu fiz um corte e cola aqui, era antes das eleições. Tá? Então, aqui, nós já sabemos os resultados das eleições, então vou pular essa parte. O que eu queria dizer naquele momento é o seguinte: ganhe ou perca o Haddad, o mais provável é que perdesse, isso não alteraria o fato de que nós estaríamos adentrando um novo período, e que mesmo que Haddad vencesse, nós estaríamos em condições muito desafiadoras. Tá? Claro que a luta seria travada em condições diversas, não seria a mesma coisa. Mas isso não altera esses grandes características que estou procurando traçar. E, portanto, nós temos de nos perguntar, se estamos vivendo um momento histórico, como chegamos onde estamos. Podemos fazer um exercício de imaginação política, pensar os cenários possíveis para os próximos tempos e, a partir de uma reflexão sobre nossa experiência recente, pensar o que poderiam vir a ser nossas lutas, nossas formas de luta e organização, que certamente, por um bom tempo, serão formas de resistência. Eu acho que uma das características do período em que entramos é que é um período marcado pela ofensiva da direita e que, portanto, uma correlação de forças que nos é largamente desfavorável, que as nossas lutas terão, sobretudo, o caráter de lutas de resistência. Isso não desmerece as lutas, ao contrário, isso não quer dizer que as lutas são menos importantes. E isso não quer dizer que, porque estaremos resistindo, devemos estar passivos. Existe a resistência passiva, daquele que fica sentado, e existe a resistência ativa, daquele que não fica parado porque tem que resistir. Há várias formas de resistir. Não quer dizer que resistência quer dizer passividade ou imobilidade. Uma coisa, sobretudo, nos assusta, e assustou a muitos de nós, que foi a violência desatada no seio mesmo da sociedade. Ódios e violências com os quais não estávamos habituados, acreditamos nós. Entre colegas, vizinhos da família, a tia fascista, né, que virou personagem das redes sociais, né, como tratar a tia fascista. A minha sogra, aqui de São Paulo, com a qual eu tentei ao máximo evitar qualquer contato durante esse período, mesmo porque é a melhor sogra do mundo, tirando o fato de que votou Bolsonaro. É como se, de repente, sem pudor algum, a sociedade expusesse suas entranhas mais perversas e hediondas. Mas não nos esqueçamos, e Hermínia fez uma referência a isso, que eu reitero. Essa violência está incrustada profundamente na nossa sociedade. E com ela convivemos há muito tempo, embora sob formas diferentes. Eu não vou fazer, eu tenho aqui algumas páginas, somos a sociedade, somos o 10º país mais desigual do mundo. Na nossa frente tem a África do Sul, a Namíbia, o Haiti. Olha a nossa turma, né? A divisão em que nós estamos jogando. Né? Os 6 brasileiros mais ricos têm o equivalente aos 100 milhões mais pobres. Tem nome eles. O João Paulo Lema, o Safra, etc. Vou passar porque o tempo é pouco. Entre 2000 e 2016, o número de bilionários brasileiros aumentou de 10 para 31. Esse conjunto, eles possuem 135 bilhões de dólares. Eles são mais ricos que os mais ricos da Arábia Saudita, do Oriente Médio, etc. 1% mais rico do Brasil tinha, em 2015, quase 30% da renda. Concentração da terra, tema que a Hermínia também gosta muito. 1% dos maiores proprietários detém 45% da terra desse país. 62.517 homicídios em 2016. Em 11 anos, o Brasil enterrou 553 mil pessoas, mais do que na guerra da Síria,
e mais da metade dos soldados ingleses, franceses e italianos que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. É inacreditável, é brutal. Mais de 10 mil mortos nos chamados autos de resistência, ou seja, aqueles que são assassinados pela polícia. E a morte nesse país tem cor, como a gente sabe. Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Enquanto a mortalidade de mulheres não negras caiu de 7,4% entre 2005 e 2015, entre as mulheres negras o índice subiu de 22%. Em 2017, 71 pessoas assassinadas em conflitos fundiários urbanos, 10 a mais que em 2016. 118 assassinatos de indígenas em 2016. O Brasil é o quarto país em número de encarcerados. À sua frente, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Mas, em percentual, temos a medalha de bronze. Somos o terceiro. E nós sabemos quem é essa população carcerária: negros e negras. Cresceu de 30% o número de LGBTs violentados, agredidos ou mortos, passando de 343 para 445 em 2017. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou se suicida vítima de LGBTfobia. O Brasil é o campeão mundial desse tipo de crime. A violência que vemos expressa, enunciada em palavras, na retórica das lideranças políticas e dos militantes da extrema-direita, é a violência inscrita na nossa sociedade. A diferença é que ela agora é enunciada, ela é dita, e ela é dita e positivada. Ela é dita e enunciada como algo positivo. Mas nós convivemos com tudo isso ao longo desses anos todos, e nós acabamos naturalizando essa violência. É como se essa cultura da violência houvesse penetrado em cada um de nós. Eu me recordo, muito jovem, fui ao Chile, em 1971, e morreu uma pessoa que entrou no ônibus, o ônibus andou, e ela morreu. No dia seguinte, era manchete em todos os jornais chilenos. Uma pessoa havia morrido. É verdade que depois o Chile deu sinais de violência, mas nessa época eu fiquei muito impressionado, porque aqui morreu um montão, a gente nem está sabendo, nem estamos aí para falar. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que refletir, como foi possível que nós todos, claro, volta e meia denunciando, é verdade, eu não estou dizendo que fomos passivos ou totalmente omissos, não. Muitos de nós travaram batalhas importantes contra essas formas de violência. Muitos movimentos surgiram, mas a sociedade brasileira naturalizou e conviveu com isso de maneira, aspas, normal. E isso é um objeto de profunda reflexão para nós. Passo adiante a uma outra dimensão mais política. Nós somos herdeiros, no momento atual, de dois processos perversos. Novamente, eu vou fazer um recuo histórico. Primeiro, nós somos herdeiros de uma transição democrática incompleta, transada, por cima. Vou passar rápido, porque todo mundo sabe do que eu estou falando. A Constituinte foi congressual, a eleição do primeiro presidente foi indireta, nós perdemos a batalha das diretas já, nós perdemos a batalha da Constituinte exclusiva, a militarização das polícias estaduais, herança da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional, que vige hoje, tanto quanto há 30, 40 anos atrás, está lá a Lei de Segurança Nacional, as estruturas agrárias e a propriedade fundiária intocada, a impunidade dos torturadores e agentes da ditadura militar. Vou falar novamente do Chile, onde tive há um mês. Fui visitar o Museu dos Direitos Humanos e da Memória. Estavam lá turmas de estudantes com um papelzinho na mão e as suas professoras para preencher questionários. Estão trabalhando a sua memória. Aqui, silêncio. Fizemos batalhas, fizemos lutas, mas fomos derrotados. Somos herdeiros dessa transição
incompleta, que gerou uma democracia da qual gozamos, mas absolutamente insuficiente, truncada. A Constituinte anacrônica de 88, né, quero lembrar, a qual nós hoje nos agarramos como uma tábua de salvação, o PT votou contra aquela Constituinte, porque ela era atrasada, conservadora, etc. E hoje é a nossa tábua de salvação, para a gente ver como o processo histórico reconfigurou o sentido de uma série de posições políticas. Somos herdeiros dessa transição incompleta e somos herdeiros de uma reforma neoliberal intocada. Os avanços neoliberais desde a época Collor e FHC. Os movimentos foram derrotados, a famosa greve da Petrobras derrotada por FHC. Outro dia mesmo, na sexta-feira da semana passada, se completaram 30 anos. A Constituição tem 30 anos, pois tem 30 anos o assassinato de 3 operários da Volta Redonda que fizeram uma greve há 30 anos atrás e foram assassinados na sexta-feira, já em vigor a Constituição Cidadã. Processo de privatização. O Programa Nacional de Desestatização, inaugurado por Collor em 1990, continua vigente. Digo mais, foi ampliado ao longo do período em que fomos governados por uma coalizão dirigida pelo Partido dos Trabalhadores. Ampliaram para a área das rodovias, dos portos e dos aeroportos, porque não constava do projeto original. Todas as reformas neoliberais mantidas, todos os processos de privatização mantidos. Não era inevitável. Vou citar um exemplo. Cristina Kirchner, que não é nenhuma líder revolucionária. Yacimentos Petrolíferos Fiscais foi privatizado, Cristina renacionalizou. Ferrocarriles de Argentina foram privatizados, Cristina renacionalizou. Portanto, a Vale do Rio Doce foi vendida a preço de banana, e nós tivemos um plebiscito extraordinário naquela época e foi permanecida intocada. Quem achar que a culpa é das cartas dos brasileiros não está totalmente errado, né? Houve, de fato, um pacto de respeito àquelas reformas. Mas podíamos ir mais, a lei de patentes, que data desses governos, o entulho autoritário e o entulho neoliberal configuram que, passado o período de bonança dos altos preços das commodities, a nossa economia estava absolutamente, não sei o que, não vou falar, estava mal. Estava mal. Nós vimos, portanto, a composição de um eixo de poder que vem desde a Nova República, que, de um lado, e eu costumo aqui diferenciar classes dominantes de classes dirigentes. As classes dominantes, o grande capital financeiro, o agronegócio, etc., a gente sabe quem são, e a classe dirigente, que é essa casta política que opera os sistemas políticos e que, de uma certa maneira, expressa as classes dominantes, mas não apenas, expressa muitas oligarquias locais e regionais. Está lá o Jader Barbalho. Ninguém vai dizer que o Jader Barbalho é uma expressão do capitalismo avançado contemporâneo. Hoje o Zé Sarney, o Roberto Jefferson, certo? Ou o Ronaldo Caiado, pelo menos, expressa o agronegócio, e, de repente, ele está mais moderno, né? E aí você pega o Romero Jucá. Eu gosto de pegar o Romero Jucá. Romero Jucá foi líder no Senado do governo Collor, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Dilma e do governo Temer. O que mostra a estabilidade dessa classe dirigente operando o aparelho de Estado, seja qual for o governo, assim como o grande capital corporativo, os grandes bancos continuaram operando as suas taxas de lucro. Evidentemente, no período mais recente, houve avanços no salário mínimo, na Bolsa Família, ao nível do consumo, mas nós assistimos a uma profunda desmobilização social. Quero deixar claro que essa tentativa de análise não é uma busca de culpados, é uma tentativa de entender o que se passou. Tá? Eu não sou um tribunal da história, nem nós devemos criar aqui nenhum tribunal da história, mas nós devemos tentar entender como esses processos transcorreram e, evidentemente, entender como os diferentes agentes
e atores desse processo agiram. E, nesse caso, no nosso campo, interpelar-nos a nós mesmos e as forças nas quais nos reconhecemos ou nos reconhecíamos, dependendo da posição de cada um. Eu vou ter que, infelizmente, eu tinha que falar sobre a cidade. Eu estou passando aqui as páginas sobre a cidade. A Hermínia me ajudou muito porque ela falou um pouco daquele período virtuoso, não é? A gente podia ver como temos que nos interrogar, e eu não vou aqui tentar dar as minhas hipóteses, que eu não tenho mais tempo, e a Mariana eu prometi que eu vou ser bem comportado. Em que momento, como é que foi se passando esse processo de desmobilização progressiva da enorme potência criativa do final dos anos 70 e, sobretudo, dos anos 80? Eu estava aqui, eu queria falar aqui da luta pela reforma urbana na Constituinte, que foi a terceira mais subscrita, como é que a gente foi sendo derrotado, as vitórias que tivemos, o Ministério das Cidades, mas também o fatídico, eu anotei até aqui o dia, Hermínia, o fatídico dia em 2005, em que o Olívio recebeu o cartão de agradecimentos, foi substituído por um indicado de um anão do orçamento, que era o presidente Severino. Quer dizer, isso tem uma dimensão simbólica, embora eu ache que isso não explica tudo, mas que, evidentemente, tem que ser um objeto de reflexão para nós, de como é que foram se construindo essas transições. A Hermínia falou dos conselhos. Eu costumo dizer que, no Brasil, em 2013, tinha mais conselho que na Rússia revolucionária de 2018. E nós não tínhamos feito nenhuma revolução. Aí parece que os conselhos eram para impedir que a gente fizesse, porque estava todo mundo tão atarefado nos conselhos, tão envolvido nos conselhos, que houve um progressivo divórcio entre o que eu chamo de esquerda organizada e esquerda social, e eu acho que eu vou terminar por aqui. Quando a Hermínia fala do período virtuoso, e ela falou uma palavra que eu gosto muito, só que agora eu me esqueci. Qual era que você disse? Nós estávamos capilarizados. Existe uma esquerda organizada em toda a sociedade e uma esquerda social. Eu, quando era líder estudantil, não fui dos maiores, mas tinha a minha turminha. A passeata dos 100 mil no Rio, não havia 100 mil pessoas organizadas. Havia 500, talvez 1.000 pessoas organizadas, mas essas pessoas estavam presentes na base social e eram seguidas, eram capazes de mobilizar essa base social. Nesse período virtuoso do nascimento do PT, do nascimento do sindicalismo, havia essa interpenetração entre o que eu chamo de esquerda organizada e a esquerda social, aquela esquerda que está no tecido social, que não é organizada, mas que está inclinada à esquerda, que tende a acompanhar a esquerda, que tende a compartilhar anseios, valores da esquerda. E o processo todo, e aqui eu vou ser muito rápido, foi de um progressivo divórcio entre a esquerda organizada e essa esquerda social. E a esquerda social foi encolhendo. Eu quero insistir numa tese, essa que eu defendo muito. Nós não sofremos apenas um golpe parlamentar, judicial em cima, sofremos, mas nós sofremos uma derrota no tecido social, uma derrota de valores, de cultura. E isso, para mim, é muito importante, porque não vejo como seja possível reverter os processos aos quais estamos confrontados, se não reinventamos as formas que permitam religação da tradição da esquerda com a potência, e a Hermínia se referiu a isso também, dos grupos culturais, dos saraus das periferias, dos grupos negros, fragmentados, limitados, mas com uma enorme pulsão, uma enorme potência contra-hegemônica, mas com uma linguagem que é diferente da esquerda, não se reconhece naquele sindicato burocrático, nem naquele partido que já nem tem mais núcleo. Então, essa cidade está confrontada, nesse sentido, a essas mesmas questões. Eu aqui tinha uma parte para falar como é que na cidade também nós vimos, digamos assim, a perda de vitalidade das formas participativas. Para mim, mais do que a perda de vitalidade,
Para mim é simbólico o fato de que nas últimas eleições, pelo menos no Rio, espero que São Paulo me desminta, nenhum candidato a prefeito falou de participação. Nenhum candidato a vereador falou de participação. Na eleição anterior também não. Os candidatos a presidente também não. Estou falando dos nossos, né? Aqueles que a gente podia alocar no campo da esquerda. Todos eles se apresentaram como salvadores da pátria. Alguns mais moderados, alguns mais de esquerda. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu farei isso nos primeiros 100 dias. Isso vale para Boulos, Ciro, Haddad, diferentes dos caudilhos de direita. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas, no fundo, a mesma lógica política que desconhece, não acredita, não tem crença e não aposta no potencial autotransformador da sociedade. Para terminar, eu acho que temos uma esperança de retomada. Tivemos em 2013, ela foi frustrada. Frustrada justamente por esse divórcio. Veja bem, superar esse divórcio não é fácil. É mais fácil falar do que fazer. Ele envolve uma profunda transformação da esquerda organizada, e não é evidente que ela esteja disposta e preparada para fazê-lo. É possível que ela se congele e seja incapaz de ir adiante, inventando e se reinventando, inventando novas formas de ação, de diálogo, de linguagem, de organização, e também as limitações desses grupos muito fragmentados, muitas vezes, com enorme riqueza, mas cuja energia muitas vezes se dissipa, né? Nós tivemos em 2013 talvez a última chance desse divórcio ser rompido. A Dilma, em 21 de junho de 2013, falou na televisão o seguinte: os que foram às ruas ontem deram uma mensagem direta ao conjunto da sociedade e, sobretudo, aos governantes de todas as instâncias. Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte de qualidade e a preço justo. Essa mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do Legislativo e do Judiciário. É a cidadania e não o poder econômico que deve ser ouvido em primeiro lugar. Eu diria que houve um momento de luz no Planalto, e alguém soprou e a Dilma comprou a ideia de que ali havia uma oportunidade. Estou terminando. Mas na semana seguinte ela estava propondo uma Assembleia Constituinte. Exatamente o contrário da vitalidade. Vai propor para aqueles 1,5 milhão de pessoas. Gente, agora é o seguinte, vocês voltem para casa, nós vamos organizar uma eleição, e aí vamos fazer uma Assembleia Constituinte para fazer a reforma política. Foi um momento, a Hermínia falou de um momento perdido, de um sentimento de que ali houve... Mas, assim como houve aquela, outras surgirão. Não devemos desesperar. Outras oportunidades surgirão e nós temos que nos preparar para elas numa busca permanente de um diálogo com a própria sociedade. Isso vale para a universidade também, num encontro da nossa inteligência, da nossa vontade, das nossas utopias, dessa esquerda que nós queremos, da qual, num certo sentido, somos herdeiros e continuadores, uma nova esquerda social, da qual surge a possibilidade de uma transformação da nossa cidade e na nossa sociedade. Obrigado. Bom, nesse papel aqui que me cabe de coordenar o professor Carlos Weiner, agradeço muito o esforço dele de tratar desses enormes desafios nesse período limitado de tempo, vamos dizer, não é curto, mas é limitado, trazendo desafios que, como ele mostrou, não são propriamente novos, não é? Desafios para os quais nós temos a obrigação de enfrentar. Eu me surpreendi, confesso, na minha introdução, dizer que nós estamos animados a enfrentar esses desafios. Mas acho que nesse fórum
o mínimo que nós podemos dizer que nós conseguimos é buscar esse ânimo, buscar essa força, buscar essa energia para continuar fazendo aquilo para o qual nós nos preparamos, né? E nós nos preparamos para isso, não foi para enfrentar situações fáceis, nós temos consciência do que é a sociedade brasileira, de como é que ela se constituiu, de qual é a nossa herança e qual é o tamanho do problema. Então, sinto aqui, agradeço muito a contribuição do professor Carlos Weiner, espero que a gente possa manter os laços aí que unem a UFRJ, o IPUR, a Unicamp, o ETERNE, o LabIAB, do qual faz parte a Hermínia, os vários laboratórios de pesquisa que estão aqui presentes, né, pessoas das mais diversas áreas e que estão comprometidas com esse desafio hoje, no final de semestre, né, com tantas outras tarefas, e se dedicaram e estão dedicadas a vir aqui. Nós temos a vir aqui a tratar desses problemas. Nós temos agora um brevíssimo intervalo, como foi anunciado, para quem está aqui desde cedo, sabe que foi anunciado que esse café de apenas 5 a 10 minutos é um café especial, comemorativo, dos 15 anos, não é, do Fórum, dos Fóruns Permanentes, que foram criados com o objetivo justamente de promover essa aproximação entre pensamento acadêmico e sociedade, tratando de temas atuais e relevantes. Teremos, então, o prometido bolo comemorativo e teve um pedido da organização para dizer que a comemoração dos 15 anos do Fórum se junta também à comemoração do aniversário do professor Nelson Sauli, aqui presente, e também, respeito ao aniversariante, voltaremos no horário previsto para a mesa redonda de encerramento dele, com mais 2 participantes, que será coordenada pela professora Josiane, do IFISH, aqui da Unicamp. Obrigada, gente.